Olá, paz do Senhor, irmãs. Estamos chegando no finalzinho do nosso 10º dia do jejum de Daniel. Já são mais ou menos 10 horas da noite e nós vencemos mais um dia, rumo ao 11º dia. E hoje nós vamos entender a questão da nossa identidade e do nosso propósito, das guerras que se levantam contra a nossa identidade, contra o nosso propósito. O próprio Daniel, ele disse lá no capítulo 11, versículo 32, que o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Nós entendemos então que o conhecimento de Deus, ele interfere em quem nós somos, na nossa identidade, e interfere no que nós vamos fazer, que é o que? O propósito de Deus em nossas vidas. Então, Daniel era um homem que buscava o conhecimento de Deus, era um homem que tinha intimidade, ele orava 3 vezes ao dia, ele lia a Bíblia, como você vê ali no capítulo 9, que ele estava buscando ali o conhecimento. Então ele era um jovem, né, que buscava o conhecimento de Deus. E como ele buscava o conhecimento de Deus, ele, né, se tornou forte. E ele se fez também proezas e milagres. Mas até que esses milagres, né, acontecessem, até que ele se tornasse essa pessoa, foi uma construção, né? E essa construção ocorreu através do conhecimento diário que ele tinha. No livro de Daniel está resumido uma vida, mas a gente vê que Daniel era um homem de oração. E enquanto havia a construção espiritual de Daniel, havia também uma tentativa de desconstrução da identidade e do propósito de Deus na vida de Daniel. O que você tem que entender é que Deus, ele te criou com uma identidade, né, com uma essência, né, um temperamento, uma identidade, e essa identidade ele te criou dessa forma. Por quê? Porque ele tem um propósito na sua vida, algo para você fazer, né? Ou muitas coisas para você fazer. No livro de Daniel você vê que são muitos, né, os propósitos na vida de Daniel. Então Deus tem esses propósitos na sua vida, mas da mesma forma que a gente está caminhando para a construção, né, dessa identidade e na construção, né, do cumprimento desses propósitos, né, buscando o conhecimento de Deus, existem forças, né, que se chamam fortalezas malignas que se levantam contra, né, contra o nosso conhecimento de Deus, buscando o quê? Desconstruir aquilo que Deus está construindo. Tá lá em 2 Coríntios, olha só, capítulo de número 10 e versículo de número 5, que fala o seguinte, olha, versículo 4, porque as nossas armas, né, de guerra não são carnais, mas sim espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo sofismas e toda altivez que se levanta contra o quê? Contra o conhecimento de Deus. Então, como que o inimigo vai desconstruir aquilo que Deus está construindo, né? Através de quê? Como diz a palavra do Senhor, né? Sofismas, né? E altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que são sofismas? O que é essa altivez? Sofismas, na verdade, né, são argumentos, né, ardilosos, argumentos falsos, mas que têm aparência de verdade, que faz com que a gente imagine que aquilo é verdade. Primeira coisa que a gente vê na vida de Daniel, que Daniel, ele é levado à Babilônia. A primeira coisa que eles fazem é o quê? Mudar o nome de Daniel. Porque nome é identidade. Se você vê na Bíblia, nome tem a ver com a identidade. Primeira coisa que Deus faz ali, né, na caminhada de Abrão, é mudar o nome dele. Porque Abrão significava pai da nação. Só que Deus falou, não, você vai ser pai de muitas nações. Então o que Deus faz? Deus muda o nome dele para Abraão, que é pai de muitas nações, né, que é nações, no plural. A gente vê também que Deus muda ali o nome de Jacó, né, passa o nome de Jacó para Israel. Por quê? Porque Israel, ele lutou com o anjo, lutou ali, né, com Deus ali na oração, na busca para receber a sua bênção. Então Deus falou, a partir de agora seu nome será Israel, porque você lutou com Deus, lutou contra aquele anjo ali que representava Deus, né, em busca da bênção dele, segurando aquele anjo, né, para aquele anjo não ir embora sem dar a bênção para ele. Então ele foi um homem que guerreou ali, buscando, né,
algo das mãos do Senhor. Então Deus mudou o nome também. E diversas vezes na Bíblia você vai ver que Deus muda o nome, né, das pessoas de acordo com a identidade e o propósito que ele tem na vida delas. Hoje em dia não existe isso mais de mudar o nome, porque a gente está lá registrado no cartório, a coisa mais difícil que tem é mudar o nome. Mas você tem que entender que existe um nome espiritual que significa, né, a tua identidade espiritual, e significa também o propósito de Deus na sua vida. Você vê que lá no livro de Isaías, né, a gente vê que a profecia que prevê a vinda, né, do Messias, do nosso Senhor Jesus Cristo, fala o seguinte, que uma virgem, né, conceberá, dará à luz, e ele se chamará o quê? Se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Se você for ver, Maria deu nome, conforme o anjo havia ali orientado ela, deu nome ao menino de Jesus. Não foi Emanuel. Aí você pensa, peraí, mas então a profecia está errada? Não, não está errada. Porque existe um nome espiritual que significa a nossa identidade em Deus. Então o que Deus estava falando através daquilo? Que ele se chamará Deus conosco. Quer dizer que Jesus é o próprio Deus que habitava conosco. Então Deus estava ali dando aquele nome, dizendo, olha, ele tem uma identidade espiritual. E essa identidade espiritual é que o próprio Deus, né, vai habitar com vocês, né? Por isso que fala Deus conosco, Emanuel. Mas o jovem não se chamou Emanuel, né? Jesus, né, se chamou Jesus, né? Se tornou realmente Deus aqui conosco e conseguiu ali, né, na cruz alcançar a salvação para todos nós. Mas o nome não foi dado aqui na terra, mas Deus declarou lá no céu. Então a gente tem que entender que Deus, ele declara algo. E a primeira coisa que fizeram foi o quê? Mudar o nome de Daniel. Chegaram para Daniel, que Daniel significa, né, Deus é o meu juiz. E chegaram para Daniel e falaram, olha, nós queremos te desconstruir, porque é assim que as fortalezas, né, e os sofismas se levantam, né? Depois eu vou falar, no próximo vídeo eu vou falar sobre sofismas, né? Hoje eu vou falar sobre as fortalezas espirituais. Que se levantaram e como falaram ali contra Daniel. Chegou e falou, Daniel, você vai ficar aqui no palácio, você vai servir o rei, você vai ser ali, você vai estudar, né, todas as magias dos nossos deuses, toda a nossa cultura, e você vai se chamar Beltesazar. O que significa Beltesazar? Significa Baal te proteja. Então a primeira coisa que quiseram tirar é a fé de Daniel em Deus, mudando o nome, mudando a identidade, né? E é o que acontece muitas vezes nos dias de hoje, quando o inimigo, ele usa de fortalezas malignas para nos desconstruir, né? E como ele faz isso? Deus, ele tem uma identidade, você é forte, você é amada, você é uma guerreira, você tem um propósito de Deus, você tem dons especiais, você tem dons, né, que só Deus conhece. Mas o que o inimigo vai fazer? Justamente para te impedir de alcançar esses dons. Ele vai colocar aquilo que é contrário. Daniel pertencia a Deus. Ele colocou algo que era contrário. Não, você pertence a Baal, o Baal que vai te proteger. Então muitas vezes algo que você tem de positivo dentro de você, o inimigo vai tentar colocar ao contrário, porque ele não quer que você use aquela ferramenta. Eu já dei o meu testemunho algumas vezes que eu tinha muita dificuldade para falar em público, né? Algumas vezes eu já até chorei na escola por conta disso, né? E o que o inimigo falava na minha mente? Você não sabe falar em público, você não pode apresentar um trabalho, você vai chorar, você vai entrar em pânico, você vai pagar mico na frente de todo mundo, você vai passar vergonha. E ali eu pus na minha cabeça, o inimigo foi lançando aquela mensagem na minha cabeça, me desconstruindo que eu não sabia falar em público, eu não conseguia, só dava uma nota, só pagava mico. Era essa a imagem, e eu tive pessoas, né, que contribuíram para isso, usadas por Satanás, pessoas que riram durante uma apresentação de trabalho, pessoas que criticaram, e aquilo ali, né, gerou traumas, né, e aqueles traumas geraram gatilhos na minha vida que eu não conseguia, né, em qualquer lugar que eu estivesse ali, que eu precisava falar diante de pessoas, aquele gatilho ali daquela humilhação, né, daquela rejeição que eu sofria ali, aquele gatilho, ele acendia, né, e aí eu começava, não sei, não vou fazer. Então o que nós temos que entender é que o inimigo, ele vai colocar o contrário. Aquilo que você pode, e ele sabe que você pode, ele vai colocar na sua mente, ele vai levantar sofismas. Sofismas são argumentos, né, falsos, mas que parecem ser verdadeiros. Na hora que vieram esses argumentos na minha vida, eu achei que era verdade, eu achei que eu não conseguiria jamais falar em público. E hoje eu falo, prego na igreja, né, e falo onde for necessário falar. Hoje eu não tenho nenhum problema em falar em público. Mas por quê? Porque da mesma forma que o inimigo se levou a fazer a desconstrução, Deus se levantou me construindo através do
conhecimento de Deus. Não foi ali, né? Não foi assim algo natural, foi quando eu comecei a buscar a Deus, Deus me curou dos traumas, Deus me curou ali das feridas que eu tinha, né, daquelas humilhações que eu passei, e Deus me curou de tudo aquilo, e Deus me mostrou que a minha identidade, o que Ele me construiu, era uma pessoa que não tinha medo nenhum de falar, que aquela outra identidade que eu tinha assumido não era minha. Não foi o que Deus me criou para ser. E a mesma coisa Daniel sabia, eu não sou protegido por Baal. É o Senhor que é o meu protetor, é o Senhor que é o meu juiz, é o Senhor que julga a minha causa. Podem colocar o nome que for em mim, eu não vou aceitar nome nenhum. O nome que eu aceito é aquilo que o Senhor designou para mim. Então a palavra que eu tenho para você, nós vamos continuar estudando isso no próximo vídeo para não ficar muito extenso. Mas a sua identidade foi o que Deus te criou para ser. Talvez não é o que você está sendo hoje. Talvez a identidade que você tenha hoje é uma identidade que vem de traumas, de medos, de rejeições, de feridas, né? De tropeços, né? E você criou essa identidade, às vezes até com uma forma de proteção, e você acha que essa aí é você, mas não, Deus tem uma identidade, e o que Deus vai fazer na sua vida pode se levantar, sofisma, altivez, fortalezas espirituais podem se levantar, né, contra o conhecimento de Deus. Mas à medida que você vai ali se lançando para conhecer mais a Deus, você vai ver que Deus vai te reconstruir, viu? Te conduzir nessa reconstrução de quem você verdadeiramente é. Então no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho, né, sobre o propósito de Deus, que nós falamos sobre identidade. Vou continuar falando um pouquinho sobre identidade, mas vou falar também sobre o propósito, como que essas fortalezas malignas se levantam contra o propósito de Deus na nossa vida, viu? Te aguardo aí no 11º dia do nosso jejum de Daniel, viu? Vamos firme e forte continuar nesse propósito.